Então, vamos lá. Aqui eu já abri a janela, né, do PowerPoint, que é o programa que eu utilizo para fazer os projetos digitais, para criar estampas e tudo mais. Hoje a gente vai fazer o projeto digital da decoração dos incríveis, certo? Então, essa aqui é a tela inicial, quando a gente abre o PowerPoint. Ele já vem nesse formato aqui, com espaço para a gente adicionar título e subtítulo, porque é o layout, né, principal, como se fosse uma capa de uma apresentação de slides, tá? Mas não é isso que a gente vai utilizar. Então, vocês vão vir aqui em Layout e coloca aqui em branco. Por quê? Porque aí ele vai ficar só a tela totalmente em branco para a gente poder trabalhar, certo? Sem nenhum elemento de tela, nem nada. Primeira coisa que eu fiz, fui lá no Google, pesquisei os incríveis e peguei algumas imagens, né? Inclusive fiz aqui a minha pastinha. Então aqui, ó, eu tenho uma pasta com várias imagens. Isso aqui foi um projeto digital, a primeira ideia que eu tive, mas eu não gostei não. As primeiras imagens aqui, ó, que eu já peguei, tá? Você vai pesquisar, entra no Google normal e coloca lá na abazinha de imagens e pesquisa os incríveis. E aí você pode pesquisar de qualquer desenho, né? Vai aparecer os desenhos lá para você. Cuidado com a resolução das imagens. Tem umas imagens que quando a gente abre, elas ficam embaçadas, aí elas não ficam muito legais, principalmente para decoração. Por quê? Porque para decoração a gente vai esticar essa imagem, a gente vai ampliar ela. Quando a gente imprimir para poder colocar no painel ou então nas mesas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a resolução. E aqui também eu salvei algumas imagens além da família, né? Ó, deixa eu pegar um aqui para vocês. Pronto, além da família, Senhor Incrível, Mulher Elástico, Flecha, Zezé e a Violeta. Além de salvar imagens deles, né? Eu salvei também uma imagem aqui da Edna, que é a estilista que faz o uniforme deles. Salvei desse carinha aqui que eu esqueci o nome dele, mas ele é o vilão do primeiro filme, tá? E salvei do Senhor Gelado também, porque o Senhor Gelado ele é muito amigo do Beto, tá? Então ele aparece muito nos dois filmes, tanto no primeiro como no segundo, por essa proximidade muito grande que ele tem com o Beto. Então eu salvei aqui deles também. E aí tem várias imagens da família, né? Aqui a Mulher Elástica com o Zezé, só o Zezé, por aí vai. Aqui eu salvei mais de uma porque aqui ela tá mais aberta, a imagem, tá aparecendo aqui o esquilo, a Edna aqui do lado direito, e aqui ela tá tipo cortada, tá? Então eu preferi pegar essa aqui, que vai estar completa. Enfim, com as imagens em mãos, então vamos aqui para o PowerPoint para a gente começar a fazer o nosso projeto digital. Às vezes, gente, é interessante que a gente dê uma mexida aqui nas configurações da página do PowerPoint. Por quê? Você vindo aqui em Design, ó, na aba Design, configurar página, certo? Aqui você pode colocar o formato do slide, né? Se você vai querer ele em paisagem, que é a folha, tipo a folha na horizontal, ou em retrato. Se você colocar em retrato, a folha vai ficar na vertical. E aqui o tamanho da folha, ó, o tamanho da página do PowerPoint, tá? Que ele está numa proporção de 4:3. O que é interessante? É interessante a gente dar uma mexidinha nisso aqui para a gente deixar mais ou menos na proporção do tamanho do espaço que a gente vai utilizar, certo? Porque fica melhor para a gente se basear, para a gente fazer as coisas mais ou menos no tamanho real. Então, o que faremos, né? Eu gosto de utilizar uma proporção na escala de 10.
Por exemplo, se é 2 metros de altura, 2 metros dividido por 10 dá 20 centímetros. Então, sempre, porque aqui no PowerPoint, se você colocar um tamanho muito grande, ele dá erro, né? Então, aqui é bom a gente trabalhar com essa proporção, né, em escala. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a minha parede como se ela tivesse 2 metros e 30 de altura, que dá 23 centímetros. E de largura, vou colocar aqui 23 também. Aí fica quadradinho. E dou um Enter. Pronto, ficou até quadradinho aqui, tá? Como é mini table, então vai ficar ótimo pra gente trabalhar. A ideia que eu tive foi da gente fazer o círculo de balões. Agora o pessoal está utilizando muito os painéis redondos, certo? E aí, para a gente não fazer o painel, que é o que todo mundo está utilizando, vamos fazer assim, vamos fazer só os círculos de balões e fazer uma colagem de imagens atrás, tá? Ao invés de colocar um painel sublimado, vamos fazer uma colagem atrás com papel. É até uma sugestão que eu dou para você trabalhar também com essas colagens atrás, porque é uma decoração que ela não sai tão cara, não vai precisar tu investir num painel sublimado, certo? E que fica muito bonito, fica muito legal também. Então, o círculo, vamos fazer um círculo de 2 metros de altura, tá? Vou pegar aqui, inserir. Ah, Yara, vai ser um círculo de balões, Mas como é que eu gosto de fazer? Para ele ficar bem redondinho aqui no meu projeto digital, eu gosto de criar uma base. Então, a gente vem bem aqui, ó, formas. Pega aqui o círculo, que tá ali como elipse, e cria aqui qualquer tamanho. Pronto, qualquer tamanho, aí a gente vem e configura. 2 metros vai ser o quê? 20 centímetros, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. Pronto, meu círculo aqui ele já tá bem feitinho. Isso aqui vai servir para quê? Vai servir de base para a gente colocar os nossos balões aqui ao redor dele, certo? Então, para a gente criar o nosso modelo de balões, eu vou criar aqui um novo slide para fazer. Opa, criei dois. Pronto, vou criar aqui um novo slide para a gente poder criar o nosso modelo aqui e levar para lá. Os balões, eles são redondinhos, então eu venho aqui, ó, na elipse, vou criar um maior e vou criar outros menores aqui para ficar ao redor dele. Porque vai ser tipo os balões desconstruídos, né? Então, os balões desconstruídos, nós temos vários tamanhos de balões. Eu vou colocar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V. Colocar um outro aqui do outro lado, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar esse pra cá, Ctrl C, Ctrl V. Vou diminuir um pouquinho o tamanho desse aqui. Ó, para agora fazer os menorzinhos, né, para encaixar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Encaixar pra cá. Aqui. Acho que esse aqui dá para descer mais um pouquinho. Eu clico em cima e venho com as setinhas direcionais aqui do teclado e vou deslocando, certo? Ctrl V, vou colocar outro menorzinho aqui em cima, tá muito vago esse espaço ali. E acho que tá bom esse modelo. Aí, esse do meio aqui, como é o maior, eu quero que ele fique na frente. Vocês estão vendo que todas as outras bolinhas, ó, ficaram em cima dela, em cima desse aí, do primeiro. Então, eu quero trazer ele para frente. Cliquei, selecionei ele.
venho aqui, ó, ferramentas do desenho, formatar. Dá um cliquezinho, avançar. Se eu clicar em avançar, ele vai subir de um em um, a cada um balão. Então, para ele subir logo tudo de uma vez, eu clico aqui nessa setinha do lado e trazer para a frente. Quando eu clicar aqui, pronto. Aí o meu balão maior, ele já está na frente. E aqui está criado o nosso modelo de balões, certo? Que a gente vai repetir ao redor, né, de toda aquela circunferência maior que nós criamos, que vai ser a base do nosso painel. Então, aqui a gente precisa colorir, né? Porque os nossos balões, eles não vão ser azul. Eles vão ser vermelho, laranja e preto. Então, vamos fazer o seguinte. Vou começar aqui, selecionar todos. Para selecionar todos, né? Dou um clique aqui fora, ó, seguro e arrasto. Todos os balões estão dentro da minha área de seleção. Agora eu posso soltar o botão do mouse. Pronto, ficaram todos selecionados, certo? E eu venho aqui em formatar. Aí aqui nós temos as configurações do desenho, né? A forma e aqui as configurações da forma, preenchimento e o contorno. E aqui preenchimento e contorno do texto. A gente não vai colocar texto dentro desses balões, tá? Então, ó, primeira coisa, eu vou logo tirar aqui o contorno da forma. Então, aqui fica sem contorno. Pronto, vai ficar só as cores. Olha. Aí agora a gente vai colorir. Cliquei aqui no balão, vou clicar aqui no maior, vou colocar ele logo aqui como preto, ó. Preenchimento da forma. E aí eu venho aqui no padrão de cor e coloco preto. E esses menores aqui ao redor, aí eu vou colocar aqui como sendo vermelho. Então é só você clicar aqui, preenchimento da forma, e escolhe a cor. Vou colocar aqui esse vermelho. Quando você coloca no primeiro, ele já fica pré-selecionado aqui, ó. Tá? Então, para fazer os outros, então eu vou fazer logo todos os vermelhos. Vou clicar nesse aqui, de cima, vou colocar vermelho também. Vou colocar esse outro aqui vermelho também. Pronto. Vou colocar esse outro menorzinho aqui vermelho também. Pronto. E os outros três? Os outros três vão ser o laranja. Então, cliquei aqui, eu vou precisar abrir aqui na setinha e procurar a cor laranja, tá? Então, tá aqui o laranja. Cliquei no laranja, pronto, já ficou selecionado ali. Então, eu venho aqui, clico só aqui nesse baldinho, tá? Aí ele já ficou selecionado lá com laranja. Pronto. Fiz o primeiro padrão, mas como são três cores diferentes, os balões pretos eles não vão ser só os maiores, né? Então, o que a gente pode fazer? Seleciono tudo de novo, Ctrl C, copiei, Ctrl V, colei. Ó, colou todos eles, fez uma cópia de todos eles em cima, praticamente em cima da anterior, né? Então é só clicar, ainda com todos eles selecionados, clica, segura e arrasta, que é para trazer ele para outro canto da tela. Pronto, para que isso? Para a gente poder mudar essas cores aqui para misturar lá no nosso arco de balões, tá? Então, vou clicar aqui, vou colocar esse do centro aqui, o maior, vou colocar ele laranja. Então, venho aqui no laranja, beleza. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou todos esses que estavam laranja, eu vou colocar ele preto. Então, coloquei preto, esse aqui preto, e o terceiro. Ó, já tá dando uma corzinha diferente. Vou fazer a mesma coisa e vou colocar o do meio agora como sendo vermelho, né? Então, eu vou selecionar aqui todos, Ctrl C, Ctrl V, clico, seguro e arrasto aqui pro cantinho. Vou trocar as cores. Esse aqui que é o preto, vou colocar ele como sendo vermelho. E os vermelhos como preto. Pronto, tô com as minhas três bases de balão, né? Aí, uma outra pergunta. Se eu quiser arrastar isso aqui, ó. Opa, arrastei só um. Vai ficar muito ruim, né?
Mas caso eu fiz isso aqui, não era para ter feito, você aperta o Ctrl Z no teclado que ele volta para o passo anterior, tá? Então, Yara, arrastei alguma coisa que não era para ter arrastado. Dá um Ctrl Z que ele volta para o ponto que ele estava anteriormente. Beleza. Para ficar tudo solto assim, fica muito ruim quando a gente tiver que arrastar, né, esses balões. Então, seleciona tudo, abriu aqui, ó, as ferramentas de desenho, vem formatar. E aqui no cantinho, ó, tem agrupar, certo? Dá um cliquezinho aqui e agrupa. Agrupar, pronto. O que foi que a gente fez? A gente pegou todos os desenhos, todas as bolinhas que está representando os nossos balões e agrupamos como se fosse uma imagem só, como se fosse uma figura só. Então aqui, ó, quando eu clicar aqui para eu mexer, ele vai deslocar todos de uma vez só, certo? Faz isso para os outros dois também. Então, clique, segura e arrasta, formatar, agrupar. Aqui no terceiro, a mesma coisa. Clique, segura e arrasta, formatar e agrupar. Isso é muito bom, essa ferramenta agrupar, porque ó, fica muito mais fácil de tu mexer, né, com esse teu conjunto de imagens, tá? Já que eles vão ser utilizados todos juntos. Então, fiz aqui os meus 3 conjuntos de balão. Vou selecionar os 3. Para selecionar os 3, ou eu clico, seguro e arrasto e pego aqui os 3. Ou então, eu posso selecionar dessa forma também. Cliquei no primeiro, seguro o Ctrl no teclado, aperto e seguro o Ctrl. Aí vem aqui, ó, clica no segundo e clica no terceiro, certo? Aí agora você pode soltar o Ctrl. Beleza, todo mundo selecionado. Ctrl C para copiar. Vem aqui na outra tela e Ctrl V, colar. Então, todos os 3 aqui. E aí, para montar o nosso círculo de balões e ele ficar bem redondinho, a gente vai colocar aqui, ó, no contorno dessa circunferência maior azul que eu coloquei, tá? Então, vou clicar, segurar e arrastar para cá, coloquei o primeiro conjunto de balões. Clique, segura e arraste para cá. Não ficou bem retinho, né? Então, o que eu vou fazer? Essa bolinha verde aqui, ela permite que a gente gire a imagem. Clique, segura e arraste e gira ela um pouquinho aqui para a esquerda, para ficar inclinado, que é para poder dar o formato do círculo. Então, foi aqui o primeiro. E o vermelho eu vou colocar aqui no cantinho. Nesse outro cantinho. Vou girar ele aqui um pouquinho. Ó, pronto. E aí, agora, segura o Ctrl. Seleciona as 3, Ctrl C, Ctrl V. Vai colar as 3 aqui de novo. E aí a gente vai repetir o passo. Vou colocar aqui tudo na mesma sequência quando a gente for fazer o arco de balões, né? Não vai ficar bem assim, mas aqui é só pra gente ter uma noção das cores, ok? Então, vou girando aqui pra ficar, né, arrumadinho ao redor aqui no formato aqui do círculo. Esse aqui também. Ó, e todos eles você vai girando, que é para poder ir deixando bem bonitinho aqui, tá? Não preciso mais dar Ctrl C, porque eles já estão copiados, né? Eu não copiei nada depois, então agora é só o Ctrl V. Ó, Ctrl V já copiou lá em cima, tá? Então, vou colocar o preto aqui. Você pode girar pro outro lado também, ó. Não tem problema nenhum. Pode você achar melhor. Laranja. E o vermelho. Ctrl V de novo. Aqui os 3. Vamos lá com preto. Laranja. E o vermelho.
Ctrl V mais uma vez. Acho que nem vai dar certo botar os três aqui, mas qualquer coisa a gente apaga, que não vai dar o espaço. Ou vai, né? Preto, laranja e o vermelho ficou só um espacinho ali. Vamos ver se vai ficar legal. Ó, se botar aqui em cima vai ficar muito balão atropelando aqui uns os outros, certo? Então, o que que a gente faz? Puxa aqui pra fora. Dá um cliquezinho, né? Seleciona aqui. Vem aqui em formatar. Em agrupar, agora você vai desagrupar, que é para poder separar esses balões, tá? Por que isso? Porque aí agora a gente vai arrastar para cá só os que se encaixarem aqui, ó. O grande já não vai ficar legal aqui. Então, a gente coloca só uns balões menores aqui para poder preencher esse espaço. Ele não ficar vazio, ok? Tá, o outro. Tá o menorzinho aqui marrom. Pronto. Esses aqui, você seleciona todos eles e delete. Apaga. Fizemos aqui o nosso círculo de balões. Ah, Yara, mas vai ficar com esse fundo azul? Não, o fundo azul agora, o fundo azul ele só serviu, né? Esse círculo azul que a gente colocou primeiro, ele só serviu pra gente de guia pra gente poder fazer o nosso arco de balões. Agora, ó, clicou aqui nele, selecionou ele, tá? Só você dar um clique aqui na parte azul. Tá vendo que ele tá selecionado, o maior? Delete. Pronto. E aqui nós estamos com o nosso arco, né? Nosso círculo de balões desconstruído. Pronto. Essa é a primeira ideia. O que mais que eu tenho de ideia? Aqui eu vou utilizar os cilindros, tá? Na minha pastinha, pesquisando na internet, eu achei essa imagem aqui, ó. E aí, qual foi a ideia, né? A ideia é de pegar essa imagem e fazer com os cilindros esse desenho aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu salvei essa outra aqui que estava sem aquela mancha lá do lado, né? Aqui vai representar cada um desse aqui, ó. Vai representar um cilindro, ok? Aí eu vou pegar isso aí e vou colocar aqui no meu PowerPoint. Inserir imagem. E aí eu vou entrar aqui na minha pastinha dos incríveis. Ó, eu tenho pasta aqui de vários desenhos, tá? Cada pasta dessa, cada projeto que eu faço, cada festa que eu faço, são várias imagens que eu pego na internet e eu deixo tudo salvo, porque isso eu posso precisar depois de novo. Então tá aqui a minha pastinha dos incríveis, vou pegar ela aqui, pronto. E aí eu vou esticar aqui ela, para deixar ela maiorzinha, para combinar aqui com a nossa tela, né? Combinar com a nossa decoração. E vou aumentar aqui um pouquinho a altura, ó. Tá mais ou menos a altura do meu cilindro. Beleza? Centraliza eles, né? Deixa eles numa posição bem visível. E o que mais que eu vou fazer aqui, né? Nesse projeto digital. Aqui eu tô fazendo um projeto digital pra gente ter uma ideia só da mesa e do painel. Que na realidade a parte de trás aí do painel vai ser a própria parede da cliente, tá? Só que aí, para não ficar essa parede lisa atrás, ficar só o arco de balões, ficar a parede lisa, qual foi a ideia que eu tive? A gente fazer algumas colagens aqui com aquelas imagens, né? Você imprime elas e cola elas aqui, faz um arranjo com elas aqui atrás, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Qual o tamanho? Deixa eu pesquisar aqui o tamanho certinho de uma folha A4. Que essas folhas A4 são as folhas que a gente tem em casa, né? Essas folhas mais comuns, folha ofício que a gente utiliza. Por que que eu tô fazendo
painel com folha A4, que é para vocês verem que vocês podem criar, fazer algo bem criativo e diferente com materiais que não são tão difíceis, tá? Não é tão difícil. Um tecido sublimado atrás, ele é mais difícil de você conseguir do que pegar as imagens e imprimir no tamanho de uma folha comum, dessas que a gente mais utiliza, para poder fazer um painel atrás. Então, tamanho, folha A4. Pronto, a folha A4, ela tem 210 milímetros de largura e 297 milímetros de altura, certo? Então, vamos nos basear nesse tamanho aí. As nossas imagens, elas podem ter a limitação, podem ter esse tamanho aí, tá? No nosso caso, vai ficar aí 2,1 centímetros lá na nossa tela e 2,97 de altura. Então, vamos aqui. Inserir imagem. Já está aqui na parte dos incríveis, né? Então, aqui eu já posso começar a ir colocando. Ó, o tamanho dessa aqui tá muito grande, né? Ele sempre vai colocar um tamanho muito grande. Então, a gente vem aqui, altura 2,1, né? Se pode, no máximo. 2,1, a largura ficou 3,73, então ficou passando, certo? Pode ser no máximo 2,97. Então, vamos limitar aqui pela largura. Por que que ele faz isso? Ele faz esse ajuste aqui por conta da proporção do tamanho da imagem. Então, vamos botar aqui 2,9, assim, para dar uma margenzinha. Pronto. E aqui a gente já tem o tamanho que ele vai ficar lá real, né? Quando a gente fizer a impressão. Vou botar ela bem aqui e vou pegando as outras imagens. Aí a gente vai encaixando uma do lado da outra, para preencher um pouquinho esse espaço aí. Essa aqui. Vou colocar aqui de largura 2,9 com 1,93 ali, né? Ó, vou encaixando aqui do ladinho. Tá comendo todinha. Largura 2,9. Ó, aqui ela. Arrastei pra cá. E ela tá ficando de tamanhos diferentes. Não tem problema, pode ficar de tamanhos diferentes. A gente vai tentar encaixar elas aqui. O projeto digital ele já vai servir para isso, né? Para a gente visualizar como é que vai ficar. Inserir imagem. E aí a gente vai colocando aqui de uma em uma. Tô pegando aqui, tô me baseando sempre pela largura da folha, tá? 2,97. Então aqui, ó, tá vendo? Já encaixei ela aqui nesse cantinho. Mais uma imagem. 2,97. Isso aqui já ficou mais baixinho, ó. Encaixou, olha aqui, ó. Tá vendo? Como ela encaixou bem direitinho aqui nesse cantinho. Então, olha que legal. A gente está tendo uma visualização e a gente está conseguindo encaixar as imagens antes da gente estar lá com a parede no ponto pra gente colar, né? Inserir imagem. Vou colocar aqui a do vilão. A do vilão vou botar essa aqui. 2,9. Isso aqui ficou mais altinho. Mas eu vou colocar ela mais pra cá, porque é o vilão, né? Tá aqui. Inserir imagem. Tem essa aqui, ó. Todos eles. 2,9. Puxei pra cá. Inserir imagem. Vou botar do gelado. Ó, sempre ficando atenta à proporção, tá?
Isso aqui não pode passar de 2,1. Aqui passou um pouquinho. Então, se passou, eu vou ter que diminuir um dos dois, ok? Então, eu vou diminuir aqui e vou colocar aqui 2. Ó, aí ele ajusta a outra proporção aqui da largura em relação à altura, tá? E aí eu já posso colocar aqui em outro canto, né? Tá aqui desse outro lado. Esse símbolo dos incríveis eu vou botar mais pra cá. Mais uma imagem. Vou botar da Edna. 2,9. Tá aqui. Inserir imagem. Colocar essa aqui da mulher elástica com o Zezé. Deixa eu ver se ficou mais... Ó, ficou mais ou menos dessa altura, né? Mas acho que dá pra colocar ela aqui assim. Fica só um pouquinho mais distante, mas não tem problema não. A gente sobe essas aqui só um pouquinho. Pronto. Ou não. Vou tentar botar ela aqui desse lado. Que ela vai ficar da mesma largura, bem certinho. Essa aqui, ó. Esse post deles aqui. Tô colocando 2,9 porque eu tô colocando, já que as imagens elas já são tão pequenininhas, né, pra gente fazer uma tela cheia, tá? Imprimir a tela não, uma folha, imprimir uma folha cheia, ok? Ó, aqui não precisa ficar totalmente alinhado, tá? Não precisa ficar todas as imagens formando bem retinho aqui. A gente tá fazendo um painel desconstruído de imagens também. Inserir imagem. Tem mais aqui. Ó, tem essa aqui do flash, mas tá com essa moldura. O que que eu posso fazer? Coloquei a imagem, ele já abre aqui nas ferramentas da imagem, cortar. Então, clico em cortar, e aí eu vou selecionar aqui a área que eu quero cortar, certo? E aí eu vou deixar só a imagem do flash, que é o que interessa, né, pra mim. Confirmo aqui em cortar e mexo no tamanho. Aqui a imagem do flash. Tem uma da violeta que também tá com moldura. Aqui, ó. Cortar. Aí você vai selecionar aqui nos cantinhos, né? Confirma aqui em cortar. Ó, pronto. 2,9. Enter. E aí eu posso... Deixa eu ver se eu colocar só ela aqui vai ficar... Não fica legal, porque fica muito espaço aqui dos dois lados. Então eu vou colocar ela aqui e vou colocar uma outra imagem aqui. Vamos ver o que eu ainda tenho de imagem aqui. Ainda. 2,9. Ok? E pronto. Aqui estamos com a ideia, né? Prontinha. Então, gente, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu tentei criar uma decoração onde a gente não dependesse de painel sublimado. A ideia é onde a gente conseguisse fazer uma decoração utilizando essas colagens aqui, porque fica muito legal também. E como vai ficar muitas imagens, né, fica bem divertido, tá? As crianças, elas vão chamar muita atenção para isso aqui, elas vão querer ver todas as imagens e tal. É bem legal. E aqui, já que o que a gente tá hoje, né, tão no auge
está no auge das mini tables, que são as mesas menores, e por conta dessas mini tables a gente tem as mesas quadradas, aquelas retangulares, menorzinhas também, e os cilindros. Aí a ideia aqui foi que cada uma dessa aqui, ó, cada imagem dessa aqui corresponda a um cilindro. E a questão do painel redondo também, a gente utilizar aqui esse arco, né, de bolas, fazer o painel, fazer o círculo só com balões, ok? Então, amanhã a gente começa a aula da montagem dessa decoração.